R$ 1 milhão é muito dinheiro para você? Para mim é, e para a maioria dos brasileiros, R$ 1 milhão é muito dinheiro. É o tão sonhado atingimento do primeiro R$ 1 milhão. E é nesse vídeo que falaremos sobre isso. Hoje eu separei para vocês uma metodologia através de ações com constância, aporte, para atingir seu primeiro 1 milhão e desenhando alguns cenários. Então fique até o final desse vídeo e acompanhe e se faz sentido para você. Então, pessoal, vou compartilhar com vocês os critérios, qual foi a analogia que eu desenvolvi para você buscar criar um cenário totalmente conservador que você possa atingir o seu primeiro R$ 1 milhão num certo tempo. E como que a gente vai construir isso? Vamos ler juntos e entender se faz sentido. Essa projeção simula o crescimento do patrimônio ao longo do tempo, considerando aportes mensais, reinvestindo os dividendos e valorização do papéis. O primeiro critério utilizado, vamos imaginar que você sai da estaca zero. Até em 2025 foi divulgado que 73% dos brasileiros estão endividados. Então a realidade do brasileiro é sair da estaca zero. Caso não seja a sua realidade, você pode iniciar com um aporte maior. Tem pessoas que iniciam no mercado de investimento com R$ 10 mil, outros com 50, 100, 200. Cada momento das pessoas é diferente. Então, para você, vamos analisar aqui saindo da estaca zero. Então, a maioria dos brasileiros, eles iniciam com investimento zero. Então, é nessa forma que vamos utilizar. Então, o primeiro momento, você vai fazer um aporte mensal de R$ 1.000. Então, imagina que você aporta todos os meses R$ 1.000, tá certo? Não vamos considerar nesse vídeo inflação, perda do valor de compra, vamos fazer uma análise simplista. Vamos imaginar que você vai fazer uma previsão de R$ 1.000 todos os meses, você vai conseguir comprar R$ 1.000 de uma determinada ação que eu vou falar daqui a pouquinho. O preço dessa ação está custando hoje, nesse momento que eu gravo esse vídeo, R$ 55. Esse é o preço de cotação atual. Criando um cenário, depois a gente vai exemplificar todos esses números numa tabela que eu criei para vocês visualizar de uma forma mais visual como que seriam esses critérios utilizados. Considerando que o preço do papel hoje está cotado a R$ 55 e o preço tende a sofrer uma correção de 5% ao ano, veja bem, de forma muito conservadora, 5% ao ano, então é uma previsão muito realista, né? Claro que você pode, em determinado momento, ter uma esticada do papel, isso depende de vários fatores, do crescimento, da rentabilidade da empresa, do cenário, do setor que ela atua, dos preços, das margens, da reforma tributária, das questões tributárias, um conjunto de fatores que interferem diretamente no preço. Mas levando em consideração 5% do preço da ação sofre um reajuste anual. Essa empresa, ela já tem um histórico de dividendos robusto. Então, de forma muito agressiva, eu coloquei para vocês 10% de dividendos anuais. Marlon, a maioria das empresas do Bovespa não paga 10%. Tudo bem, né? Se a gente fosse olhar para varejo, as empresas tech, tem empresas que é focado em crescimento e não em distribuição de dividendos. Não é o caso desse vídeo. Então a gente buscou uma empresa, uma solidez de dividendos, ela paga valores altos, consideráveis, 10% ao ano. Tem momentos, né, a gente pegar os últimos anos dela, foi muito acima de 10%. Mas trazendo aqui para a realidade dela, 10% é um número muito ok. E também pagos 3 vezes por ano. Então tem empresas que pagam mensal, depende do critério de cada empresa. Essa empresa tem um costume próximo aí de 3 vezes por ano. Março, junho e dezembro. Esse também é outro critério. E lembrando que outro critério utilizado é o reinvestimento. Então tudo que você aplicar, você vai receber os dividendos e quando você receber esses dividendos, você vai recomprar o papel na cotação atual daquele determinado mês. Então, no primeiro ano custou 55, no segundo ano R$ 55, mais 5% de reajuste do papel, e aí você, no determinado mês que vai pagar o dividendo, você vai receber e comprar o papel naquele preço. Então, no primeiro ano é 55 e assim por diante. Vou grifando aqui em amarelo para facilitar a leitura para vocês. Duração da simulação. Então, o objetivo dessa tabela é identificar com aportes de R$ 1.000, escolhendo uma empresa que paga 10% de dividendo ao ano, uma cotação sofrendo crescimento de 5% ao ano, quanto tempo você vai conquistar o seu primeiro R$ 1 milhão? Então, levando em consideração esses critérios, o nosso objetivo principal é buscar o nosso primeiro R$ 1 milhão. Bom,
como funciona o crescimento? Então, todo mês você vai aportar 1.000. A empresa que é revelada para vocês é a Vale. Até vale um pouquinho explicar o porquê escolher a Vale. Existem várias empresas sólidas no Brasil, como Banco do Brasil, tem a Petrobras, tem inúmeras empresas no Bovespa. São empresas que têm historicamente solidez na geração de caixa, na previsão de receitas. Eu costumo dizer que existem aquelas empresas que não podem pagar dividendo e as que podem pagar. As que podem pagar, elas em determinado momento podem pagar, mas ela resolve não pagar porque ela quer reinvestir num determinado crescimento da empresa. Isso é um cenário. Mas aquelas que não podem, é um cenário, eu costumo falar que é muito complicado. Porque, por exemplo, o varejo, que trabalha com a Magazine Luiza, trabalha com a margem muito apertada ali, às vezes chega a 0,3% do faturamento de lucro, é muito baixo. Então, como que uma empresa dessa vai conseguir pagar dividendos? Ela tem uma receita enorme, né? Com os juros, uma Selic tão alta, né? E normalmente as empresas possuem dívidas, então é normal que ela sofra muito, as empresas de varejo. Historicamente, no Brasil, a gente não tem boas pagadoras de dividendos no varejo, né? Então, a Vale, ela é uma empresa que está no setor de minério de ferro. Esse produto é um produto considerado commodity, então toda commodity, ela tem a cotação do preço no mercado internacional, ou seja, em dólar. A gente teve no histórico dos últimos anos o real saindo ali na casa de 4,50 para bater até no ano passado, no final ali do ano passado, em dezembro, chegou a 6,20 no pico dele. E agora teve uma correção, agora nesse momento tá 5,85, né? Mas é um real totalmente desvalorizado frente ao dólar. E essa empresa, ela tem a receita dela atrelada ao dólar, né? Ela vende em tonelada, e hoje a tonelada do minério de ferro está cotado aproximadamente $100 a tonelada. Então, independente da variação cambial, a receita dela, a maior parte da receita é em dólar. É um fator positivo, porque ela tem o custo da empresa em reais e o faturamento em dólar, né? Tá certo que quando o real desvaloriza muito, uma parte da sua produção, mesmo sendo local, né, de forma nacional, uma parte acaba refletindo nessa inflação. Mas, na grande parte da receita, ela é favorecida, né? Porque ela aumenta a receita frente ao real. Então, é a Vale, que é uma empresa muito legal, né? Você, de certa forma, está protegido, entre aspas, do cenário local. Então, uma desvalorização do real, chegar a bater 7,50. Nesse momento, a Vale, ela consegue usufruir dessa desvalorização do real. Os dividendos, então a gente, como falei anteriormente, a gente vai recomprar, vai simular a tabela comprando esses dividendos, tá? Todos os dividendos a gente vai comprar em novos papéis. E a valorização do papel, que foi 5%, que nós também já falamos. Bom, vamos para a tabela então? Vamos fazer a simulação para você atingir seu primeiro R$1 milhão. Bom, nessa tabela aqui, eu dividi por algumas partes a coluna, a tabela dividida em colunas. Então aqui a gente tem a Vale, né? Tá? Observa que tem um 3 aqui. Isso é o ticker, a gente chama de ticker no mercado financeiro. Cada empresa tem um código para negociar ela no mercado fracionado. Então no mercado de ações, a Vale, o ticker dela, código para você comprar e vender o papel, chama Vale 3. Então, no ano, considerando 12 meses, então o número 1 ele repete 12 vezes, e na coluna D ao lado, nós temos aqui os meses, então do 1 ao 12, e assim volta, quando bate o 12, vira o segundo ano de investimento e continua no 13º mês, e assim por diante. Então, primeiro ano, segundo, temos aqui, ó, o terceiro ano, quarto ano, e assim sucessivamente. O preço do papel, como havíamos conversado, a Vale hoje está cotada em R$55 no momento desse vídeo. Então, inicialmente, ele inicia a cotação com R$55. Os aportes de R$1.000, claro que muitas vezes você pode simular um aporte maior. Então, assim, eu recebo R$5.000 por ano, esse é o meu salário, vamos criar um cenário. Daqui 12 meses vai ter um reajuste, vamos imaginar que eu sofri uma variação de 10%. Muito difícil ser 10%, mas vamos imaginar para simplificar. Então, no segundo ano, eu começo a ganhar R$5.500. Na tabela, eu não considerei esse aumento do aporte, eu considerei apenas R$1.000, mas se você sofre um reajuste de 10%, concorda que no
segundo ano você pode aumentar a sua capacidade de aporte ou aumentar o seu custo de vida, né? Mas em tese o recomendado é você, uma parte desse aumento, você direcionar para os seus investimentos. Os dividendos, esses são os dividendos recebidos. Observe-se que nós consideramos critério de 3 vezes o pagamento. A Vale paga aproximadamente 3 vezes ao ano. Então, o primeiro aporte aqui no mês 3, que é considerado março, depois junho e dezembro. Então, ela vai pagar nessa tabela todos os anos, março, junho e dezembro. Na coluna H, nós temos as compras de papéis através de dividendos. Então, muda muito. No começo, você acaba recebendo 100, 200 reais de dividendos. Você fala, poxa, é muito pouco. Mas no longo prazo, isso é o chamado juros compostos. Quanto mais dividendos você recebe, mais você compra. E quanto mais você compra, mais dividendos você recebe. Então, vira a famosa bola de neve. Então, no longo prazo, faz toda a diferença. E principalmente, uma questão de você acostumar em receber o dividendo e recomprar as ações, isso vai fazer uma cultura financeira sua e não gastar. Então, isso vai gerar uma bola de neve muito positiva no longo prazo. Então, você aportando R$1.000 no primeiro mês, você consegue comprar 18 papéis. No segundo, com mais R$1.000, você acumula 36 papéis. 18 mais 18, 36. E aí, só que aí que tá. No terceiro mês, você já tem o primeiro dividendo. Então, você receberia aproximadamente R$99, né? Lembrando que o dividendo, se nós consideramos, foi de 10% ao ano, tá? Não é 10% ao mês, isso não existe, praticamente não existe. Tratando da Vale, 10% ao ano é um número totalmente possível, baseado no histórico, na realidade da empresa, no potencial que ela tem de entrega, é um cenário totalmente possível. Então, no primeiro ano, você recebe R$99 de dividendos e você consegue comprar um papel com seu dividendo. Então, você vai comprar mais 18 no terceiro mês, né? Com R$1, você vai somar no terceiro mês 19 dividendos, né? 19 com 36 dão 55 papéis. E aí você vai fazer essa matemática ao longo dos meses e ano. Observe que no terceiro dividendo do primeiro ano, em dezembro, você já consegue comprar 7 papéis. Então, no primeiro ano, você vai receber R$702 de dividendos e você vai comprar aproximadamente 11 papéis apenas com dividendos, fora os aportes de R$1.000 mensais. E olha a matemática que acontece. No começo parece difícil, parece impossível. Muitas pessoas desistem ao longo do processo, principalmente nos 3 primeiros anos. Eu falo que depois dos 3 primeiros anos, você fazendo matematicamente, repetidamente, os aportes mensais, se torna automático. Chega um determinado momento que a sua prioridade é primeiro investir e depois gastar. Primeiro você investe e depois você pega o que sobrou do seu salário, da sua receita, e você depois paga as suas contas, né? Então, normalmente, faz o primeiro momento em investir. Separar uma parte mesmo para o investimento. No final dessa tabela, eu fiz aqui algumas observações. Então, a gente tem no 7º ano, os dividendos serão maiores que o aporte mensal. Olha que interessante. Então, você repetindo isso, R$1.000 todos os meses, pegando seus dividendos, recomprando papéis, toda vez que você recebeu o dividendo. No 7º ano, o seu dividendo será maior do que você vai aportar de R$1.000 por mês. Então, se você aporta R$1.000 por mês, no total de 12 meses, você estará aportando R$12.000, concorda? São 12 meses, R$1.000 por mês. Então, no 7º ano, você vai receber mais do que R$12.000 de dividendos. Vamos ver a tabelinha? Vamos conferir isso? No 7º ano, vamos ver aqui se está certinho. É isso mesmo, dá R$12.603. Então, no 7º ano, de fato, você vai... Aí é que acontece a matemática, né? No 7º ano você vai receber mais dividendos, né? Opa, grifei aqui a 8ª. Então você vai receber mais dividendos do que você aportou. Mas mesmo assim você continua aportando 1.000, recebe mais o dividendo e compra mais papéis, compra mais papéis. No 7º ano você já vai ter 1.891 papéis, um patrimônio de R$1.139. No 7º ano, esse papel, com um reajuste de 5% a cada ano do papel, simbolicamente, a gente teria um papel cotado a R$73, que é uma forma também de você crescer o seu patrimônio. Por isso que é aconselhável você todo ano você aumentar o seu aporte. Porque se o papel sofreu 5% de reajuste, você com os mesmos R$1.000, você não vai conseguir comprar a mesma quantidade de papel. Então, o ideal era você todo ano também colocar no mínimo 5% de reajuste de aporte. Mas simplificando, colocando R$1.000, porque a gente sabe que a realidade dos brasileiros é muito difícil sobrar R$1.000. Então, a gente foi muito conservador aqui. Olha que interessante. No 10º ano, você receberá R$23.000 de dividendos. É muito dinheiro, né? Tem
tem família que vive com um salário mínimo. Se a gente parar pra pensar, 23 mil é muito dinheiro, né? E aí mesmo assim, você não mudar seu padrão de vida, você continuar aportando R$ 1.000 por mês, você utilizar esses 23 mil para comprar novos papéis, você vai continuar acumulando, acumulando, acumulando. E quando você atingir o seu primeiro milhão, você vai ter os incríveis 8.000 papéis com uma cotação de R$ 126 de vale e você vai estar recebendo por ano R$ 94 mil. É muito dinheiro, né? Se a gente colocar aqui a soma disso e dividir por 12, são mais de R$ 7.800 por mês, né? Uma média seria uma aposentadoria de R$ 7.838 mensais. É muito dinheiro para a maioria dos brasileiros, né? Então é uma forma possível, né? Então você demoraria 18 anos para você atingir o seu primeiro R$ 1.000.000, né? E você pode brincar depois, se você quiser estender essa planilha para simular quanto que seria repetindo isso para 25 anos, 30 anos, né? Aí seu patrimônio vai escalar significativamente. Você também pode aumentar os aportes, né? Porque daqui 18 anos, R$ 1.000 é um valor muito menor do que o valor presente hoje, né? R$ 1.000 hoje vale mais do que daqui 18 anos. Então o seu aporte ao longo do tempo tende a ser maior. Se você conseguir aumentar a sua previsão de aporte, você vai ter muito mais sucesso do que isso, né? Lembrando que R$ 1.000.000 daqui 18 anos também, o valor de compra dele é menor do que o valor presente hoje. Mas é uma forma de você visualizar um caminho para você atingir o seu primeiro R$ 1.000.000. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilhe com um amigo, com seu irmão, com seu parente, com quem você quiser. E se você ficou com alguma dúvida, comente aqui. Se você já está investindo, também comente. Fala para mim, quanto tempo você está investindo? Você já começou? Está na estaca zero? Está em qual mês? Qual ano que você está de investimento? Você tem a Vale na sua carteira? Conta aqui para mim. Se você não tem, vale a pena pensar, hein? Lembrando que isso não é uma recomendação. Até mais, muito obrigado por acompanhar até aqui. Até o próximo vídeo. Fui!